Deus tem uma palavra para os nossos corações. Você quer ouvir a palavra de Deus nessa noite? Você quer ouvir Deus falar com você? Por isso que Ele te trouxe aqui, porque Ele vai falar tremendamente ao seu coração. Se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro do profeta Jonas. Jonas fica no Velho Testamento. Aí no finalzinho aí, ó, antes de Malaquias, Zacarias, pode voltar algumas páginas. Jonas capítulo 3. Se você, depois aí você vai passar Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Jeremias, Ezequiel, Obadias, Daniel. Jonas, se você tiver dificuldade, vai lá para Zacarias e vai voltando. Encontrou Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, vai voltando. Malaquias, Zacarias, Obadias, Ageu, Naum, Miqueias, até você encontrar Jonas. Na minha Bíblia aqui mesmo, Jonas só é uma página. É 4 capítulos. Mas, no caso aqui, Jonas, 4 capítulos. Na minha Bíblia só dá uma folha. Talvez na sua dê 2. Por isso que você está aí e fala, meu Deus, será que tem Jonas nessa Bíblia? Cadê esse Jonas? Tem Jonas aí. É que ele é meio fujão mesmo, querido. Mas você vai achar ele aí. Hoje o pastor iria pregar e ele acabou adoecendo, gripando. E por ouvir a Deus, de eu ministrar a palavra de Deus com vocês. Para mim é sempre um privilégio, motivo de alegria poder pregar a palavra de Deus, querido. Eu gosto de compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E quando eu estava vindo de viagem, o Espírito Santo ministrou o meu coração. Se hoje fosse você que fosse pregar, o que você falaria? Eu sabia que não iria ser eu. Aí eu vindo, conversando no carro com o Espírito Santo, a gente veio lá de Barreiras, hoje a gente foi lá em Barreiras cedo. E aí eu vindo, à tardezinha agora, eu falei, Espírito Santo, se hoje eu fosse ministrar, a palavra que veio no meu coração foi essa. E ele foi ministrando. E aí quando eu cheguei em casa, o pastor falou, ô bispo, hoje não vai dar para eu pregar. Falei, amém. Eu já sei, o Espírito Santo quer que eu ministre a palavra dele. E eu creio que ele vai falar ao seu coração. Jonas 3, verso 4. Quem achou, diz eu amo a Bíblia. Quem não achou, pare de procurar um pouquinho. Vamos acompanhar aqui na projeção. Eu vou acompanhar aqui com você na projeção. E se você tiver a sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia. Nós vamos ler do 4, o verso 4 até o 10. Diz assim a palavra de Deus. E Jonas começou a entrar pela cidade, jornada de um dia, e clamava dizendo, ainda 40 dias, e Nínive será derrubada. Verso 5. Assim as pessoas de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Assim, pois, a palavra chegou ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. O verso 7. E ele fez com que isso fosse proclamado e divulgado através de Nínive, pelo decreto do rei e dos seus nobres, dizendo, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem lhes dê de alimentos, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de pano de saco, e clame poderosamente a Deus, sim, convertam-se cada um do seu caminho mau e da violência que está nas suas mãos. Quem pode dizer se Deus voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira para que nós não pereçamos? O verso 10. E Deus viu as suas obras, como se desviaram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que lhe tinha anunciado que faria a eles, e não o fez. Feche os teus olhos por um momento, curve sua cabeça, repita essa oração comigo, diga: Senhor Jesus, fala comigo, através da tua palavra, ministra o meu coração,
É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Os que crê diz amém. Se você puder, olhe para mim. O que eu vou falar aqui sobre Jonas, talvez você nunca ouviu em nenhuma outra pregação. O que Deus me revelou nessa noite, eu nunca parei para pensar sobre isso, eu nunca ouvi sobre isso, mas aprove o Senhor compartilhar conosco nessa noite verdades reveladas, verdades sagradas, que irá ativar a nossa fé. Amém? A história de Jonas, querido, mostra uma história de altos e baixos. Eu não sei se você conhece a história de Jonas, mas Jonas foi um profeta, o qual Deus chamou ele para poder pregar a palavra de Deus. Deus convocou Jonas para pregar a Nínive. Nínive era uma cidade de um povo pagão. Quando a gente fala pagão, é povo que não adorava a Deus, um povo idólatra, um povo mau. E a mensagem de Deus para Nínive era uma mensagem de juízo. A pregação que Deus tinha para Nínive era uma pregação de condenação, que aquela cidade seria julgada, que em 40 dias, Deus havia decretado que em 40 dias iria destruir aquela cidade. E Jonas então, ele saiu da presença de Deus, como quem iria fazer o que Deus havia ordenado a ele. Jonas não gostava do povo de Nínive. O povo de Jonas, eles não amavam o povo de Nínive. E a pregação de Deus era destruição para aquele povo. Só que, porém, se aquele povo se arrependesse, Deus agiria com misericórdia. Amém? Efésios capítulo 2 e 3 vai falar que Deus é rico em misericórdia. Deus é rico em misericórdia. Se tem uma coisa que Deus tem, e tem em abundância, chama-se misericórdia. E quando Jonas sai, eu pergunto para você, ele fez o que Deus mandou? Sim ou não? Não. Jonas sai como quem vai fazer o que Deus mandou, mas a Bíblia diz que Jonas agora decide se afastar para outro caminho. Jonas não vai fazer aquilo que Deus designou a ele, aquilo que Deus chamou a ele. Deus chama Jonas para pregar a sua palavra, só que Jonas não faz aquilo que Deus manda. E Jonas então vai fugir de Deus. Jonas então vai correr para longe de Deus. E toda desobediência, meu irmão, leva uma pessoa, toda desobediência vai levar o ser humano a viver uma vida longe de Deus. Toda desobediência vai levar o ser humano a não ter uma vida de oração. Tem muita gente que diz assim, até mesmo dentro da igreja: eu não consigo orar, eu não estou tendo força para orar. Mas talvez, se você parar para analisar, a sua vida está sendo uma vida que está sendo contrária àquilo que Deus ordenou você para fazer. Jonas não estava em pecado, Jonas não estava cometendo algum tipo de mal. Jonas só não quis obedecer aquilo que Deus havia ordenado a ele. E por não obedecer a Deus, agora Jonas para e não tem mais uma vida de oração. Jonas vai comprar uma passagem para viajar para outro lugar. Eu pergunto, ele orou a Deus? Não, ele não orou a Deus. Quando Jonas compra a passagem, ele não ora. Quando Jonas entra no barco, ele não ora. Porque qual é o costume da gente que é cristão quando vai viajar? Quando vai fazer uma viagem? Qual é o costume? Apresentar a viagem a Deus, sim ou não? E o crente, quando ele está em desobediência, até uma viagem que ele faz, quando ele está em contrário à vontade de Deus, fugindo daquilo que Deus tem para ele, até uma viagem que ele faz, ele esquece de orar. Ele já não tem mais uma vida de oração. Ele desce para um lugar, ali no barco, um porão, e não ora. E isso está sendo de alerta para mim e para você, amém? Você tem que parar para analisar, porque você fica assim, meu Deus, por que eu não consigo orar? Talvez você está em desacordo com a vontade de Deus.
Talvez você está fugindo de um chamado de Deus. E toda desobediência nos afasta de uma vida de oração. Toda vez que eu estou desobedecendo o chamado que Deus tem para a minha vida, isso vai me afastar de uma vida de oração. Se você for ler o capítulo de Jonas, o capítulo 1, 2, 3 e 4, você vai ver que vem uma tempestade. E quando a gente está passando um problema, qual é a situação mais comum de um crente quando ele está no meio de uma tempestade? Qual é? Orar? Sim ou não? Jonas ora? Jonas não ora. A Bíblia diz que os marinheiros oraram cada um ao seu Deus. E eles disseram para Jonas: por que você não está orando? Por que você não clama o seu Deus? Está todo mundo aqui clamando, está todo mundo aqui orando, clamando o seu Deus. Só que o problema é que eles adoravam Deus que não é Deus. Como tem muita gente que na hora da dificuldade, da luta, ela ora, ela reza, ela busca, mas ela está adorando um Deus que não é Deus. Ela está adorando um ídolo, como os profetas de Baal. Os profetas de Baal passaram uma de manhã toda clamando Baal. Baal nos ouve, Baal nos responde. Só que Baal não é Deus. Diga comigo, diga: Baal não é Deus. Tem muita gente clamando aquilo que não é Deus, e não vai ouvir ela, porque tem ouvidos, mas não ouve, tem olhos, mas não vê, tem mão, mas não podem fazer nada, tem pé, mas não andam. É um Deus de pau, é um Deus de pedra, é um Deus de gesso, que não pode fazer nada por ninguém. Todos estavam orando, todos estavam clamando na tempestade. E o que eles falaram para Jonas? Por que você não está orando? É estranho, é ou não é? Por que está todo mundo aqui clamando e você não está orando? Por que você não está buscando o seu Deus? Um profeta, um homem de Deus, que até mesmo na dificuldade não estava orando, até mesmo na tempestade ele não estava clamando. Por quê? Porque a vida de desobediência a Deus nos afasta da oração. Diga comigo, diga: a vida de desobediência me afasta da oração. Toda vez que eu estou em desobediência àquilo que é a vontade de Deus na minha vida, eu não estou falando de pecado, eu não estou falando de bebida, de droga, de prostituição, eu estou falando de desobediência da vontade de Deus. Toda vez que uma pessoa decide viver uma vida de desobediência, isso vai afastar ela da oração. Ameaçaram jogar Jonas no mar. Jonas orou? Não, Jonas não orou. Jonas é jogado no mar. Imagine aí, irmãos, não estou dizendo na terra seca, é no meio do mar. E provavelmente é muito difícil uma pessoa sobreviver no meio do mar. Não consegue, porque é uma imensidão de água, e ainda que ela nade, ela não vai conseguir chegar. A água salgada, ondas, turbulência, e Jonas é jogado no mar. Eu pergunto: Jonas orou? Não orou. Olha para você ver o quão distante Jonas estava de Deus, que até mesmo no momento difícil da vida dele, no momento de morte, ele não ora. Por quê? Porque ele estava em desobediência à vontade de Deus. Então pare para analisar. Talvez você diz assim: bispo, eu não estou conseguindo orar. Bispo, eu não sei o que é, bispo. Eu venho para a igreja, eu leio a Bíblia, mas eu não estou conseguindo orar. Talvez você está vivendo em desobediência a um chamado de Deus na sua vida. Você sabe o que você tem que fazer, você sabe o que Deus te chamou, mas você está resistindo ao chamado de Deus na sua vida. Você está resistindo ao trabalhar de Deus na sua vida. Não resista ao trabalhar de Deus na sua vida, amém? Deixa Deus te usar, meu irmão. E eu olho para a história de Jonas. Quando a gente olha para a história de Jonas, que Jonas é lançado no mar, a gente diz assim: Deus mandou um peixe para engolir Jonas, como um castigo. Não, a história não é essa. A história não foi interpretada da maneira correta, porque a gente sempre pensa assim:
se eu não obedecer, Deus vai mandar um peixe para me engolir. Não, o peixe foi livramento de Deus para Jonas. Você pode dizer glória a Deus por isso? Irmãos, Jonas é lançado no mar. Jonas está no meio do mar, e agora? Jonas estava esperando a morte. E Deus é tão bom, diga comigo, diga, Deus é tão bom, que deu mais uma chance para Jonas. Deus é tão bom, que está dando mais uma chance para Jonas. E Deus está mandando um peixe para dizer para Jonas: você não vai morrer afogado, você não vai morrer nesse mar sozinho. Deus mandou um peixe para engolir Jonas, mas não foi para castigar Jonas, era um livramento de Deus, amém? Irmãos, até o peixe Deus usa para dar livramento para Jonas. Que Jonas no meio do mar ia morrer ou não ia? Seja sincero, para analisar. Um homem no meio do mar, no meio de uma tempestade, ainda que a tempestade se cessou, o barco vai embora, porque aqueles homens não queriam mais Jonas no barco. Porque quem foi que causou a tempestade? Jonas. Vocês acham que eles iam botar Jonas de novo no barco? E é nada. Eles perderam todos os bens que eles tinham naquele barco, perderam as suas coisas, e quando eles jogam Jonas, calmou. Aí vocês acham que eles iam dizer: ô Jonas, vem, a gente, nada. O próprio Jonas diz assim: não, vocês têm que me jogar, me lançar no mar para eu morrer. Jonas estava convicto que se ele fosse lançado no mar, ele iria morrer. Mas Deus é Deus de segunda chance. Diga comigo, diga, Deus é Deus de segunda chance. Ainda que você fugiu do chamado de Deus, ainda que você está resistindo ao chamado de Deus, Deus não desistiu de você, amém? Jonas desistiu de Deus, mas Deus não desistiu de Jonas. Você pode ter desistido do chamado de Deus, você pode ter desistido do propósito de Deus, mas eu quero te dizer que Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Muitas das vezes eu desisti do chamado de Deus. Eu dizia: eu não quero, eu não vou. E Deus mandava um peixe para me pegar e dizia: eu não desisti de você. Eu ainda tenho uma obra na sua vida. Talvez você já desistiu, mas Deus não desistiu de você. Talvez te lançaram no mar para morrer à míngua, e Deus está te dando mais uma chance, dizendo: meu filho, minha filha, eu ainda tenho uma obra para fazer através da sua vida. Você pode dizer glória a Deus por isso? Diga assim comigo, diga: Deus não desistiu de mim. Por isso que Ele está te dando mais uma chance. Deus não desistiu de Pedro. Quando Pedro abandonou Jesus, que foi pescar, Jesus foi atrás. Deus sempre vai atrás daqueles que Ele tem um chamado. Ainda que você esteja correndo, ainda que você esteja fugindo do chamado de Deus, Deus vai te pegar, amém? Diga uma pessoa que está do seu lado, diga: Deus vai te pegar. Você pode ir mais longe que você imaginar, irmão. Uma hora Deus te pega. Foi assim comigo. Teve um momento da minha vida que eu nem queria ir mais para a igreja. Eu estava desviado, eu não queria mais nem saber de chamado, já estava frustrado. E no momento que eu não queria mais saber de chamado, não queria mais saber de Deus, Deus foi lá e me pegou e disse assim: eu não desisti de você. E Deus está dizendo para você aqui nessa noite. Deus está dizendo: eu não desisti de você. Eu não desisti da obra que eu tenho na sua vida. A obra que eu comecei eu vou terminar. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então o peixe é uma oportunidade, é um livramento, é uma segunda chance que Deus estava dando para Jonas. Jonas queria viver tão longe da presença de Deus, que quando ele está na barriga do peixe, depois você vai ler o capítulo 4, quando Jonas está na barriga do peixe, sabe o que Jonas disse? Jonas queria fugir para longe de Deus, mas quando ele está na barriga do peixe, Jonas disse assim: meu Deus, será que eu ainda vou ter a oportunidade de entrar no teu templo? Jonas está na barriga do peixe, e aquilo que ele queria, que era viver longe da presença de Deus, agora ele vê que não é mais aquilo que ele quer. Jonas disse assim: meu Deus, será que um dia eu ainda vou ter oportunidade de entrar no Santo do Santo?
Será que um dia eu vou ter oportunidade de entrar no teu templo? Sabe, a gente foge, mas quando a gente chega em um lugar que a gente está tão longe de Deus, a gente fica, meu Deus, será que eu ainda vou ter uma oportunidade de ser restituído? Será que eu ainda vou ter uma oportunidade de contemplar a tua presença, de viver o que eu vivia com o Senhor antes? Jonas ali agora, ele começa a fazer uma reflexão, que o lugar que ele estava indo, para longe de Deus, era um lugar que ele não queria estar. Ele queria voltar, e agora ele está tão longe, porque o peixe foi mergulhando nas profundezas das águas. E Jonas, querido, é um milagre ele ter saído vivo. O próprio Senhor Jesus disse que isso foi um sinal, o sinal de Jonas, que era o sinal que ele ia dar, passar 3 dias e 3 noites nas profundezas. Foi um milagre Jonas ter saído vivo. Mas lá na barriga do peixe, a Bíblia não diz se era uma baleia, o que era, só que era um peixe muito grande, um animal gigantesco, que engoliu Jonas. E lá na barriga do peixe, Jonas agora começa a orar, começa a ver que ele quer funcionar para Deus, ele começa a ver que ele quer Deus. E Deus é tão bom que o peixe era uma oportunidade que Deus estava dando para Jonas, não era castigo. O peixe não é castigo. O peixe que Deus mandou para te engolir não é um castigo, é um livramento, senão você iria morrer afogado. E Deus foi tão bom que lá na barriga do peixe, Deus ouviu as orações de Jonas, amém? Deus não está bravo com você, Deus não está chateado com você, Ele só quer te alinhar com o propósito dEle. Você pode dizer glória a Deus por isso? Agora, o peixe vai e joga Jonas na cidade. E aqui é onde eu quero que você preste atenção para a gente orar já já. Qual foi a missão de Jonas? Pregar para Nínive. Pregar o quê? Juízo. A mensagem era dura. A mensagem era mensagem de castigo. A cidade de Nínive levava 3 dias para percorrer andando. Será que a gente gasta 3 dias para andar aqui em Santa Rita, na cidade toda? Você diz, não, num dia que eu ando nessa cidade toda. Era grande a cidade de Nínive, gastava 3 dias para ir andando. E Jonas sai na cidade, dizendo assim, ó, em 40 dias Deus vai destruir essa cidade. Em 40 dias vai vir juízo de Deus. A mensagem de Jonas não foi uma mensagem assim, 5 passos para Deus não destruir essa cidade, 3 passos para evitar a destruição. Não, a mensagem de Jonas não era uma mensagem que tinha escape, não era uma mensagem que tinha misericórdia, mas era uma mensagem de juízo. Deus vai destruir essa cidade. E Jonas não queria pregar, mas pregou para aquela cidade. Passou ali os dias pregando, e o que aconteceu? O povo se arrependeu. Você pode dizer glória a Deus por isso? Irmãos, olha que lindo. E olha aqui, um contraste aqui, meio contraditório. Um pregador que pregou, mas não queria que o povo se arrependesse. Você já viu assim? O pastor que prega, mas não quer que o povo se arrependa. O pastor quer que o povo vá para o inferno. Você já foi em alguma igreja assim? Não tem. A maioria das igrejas, a maioria de nós, o nosso desejo é que as pessoas ouçam a palavra de Deus e se arrependam. É que as pessoas ouçam a palavra de Deus e mudem de caminho. Só que Jonas é um pregador que ficou triste, ficou com raiva, porque o povo se arrependeu. Jonas ficou triste, porque o povo se converteu. Porque o povo mudou de caminho, porque o povo se voltou para Deus. E quando aquele povo se voltou para Deus, Jonas não ensinou eles a se voltarem para Deus. Jonas não disse para eles que Deus ia ter misericórdia deles. A mensagem de Jonas era juízo, foi isso que Deus mandou falar. Só que o próprio povo, através da mensagem, entendeu. Falou, não, olha aqui. Falou, olha, se a gente se arrepender, pode ser que Deus se arrependa. Se a gente mudar os nossos caminhos,
pode ser que Deus seja misericordioso. Aí o povo começou a jejuar, o povo se arrependeu, o povo fez com que o rei também se arrependesse, o rei liberou um decreto e liberou um jejum. Irmão, ninguém comeu em Nínive, nem ovelha, nem bode, o jejum foi para todo mundo, e todo mundo vestiu pano de saco. Jonas não ensinou isso, só que eles se voltaram para Deus. E eu pergunto, Deus poupou a cidade de Nínive, sim ou não? Sim. Jonas ficou feliz com isso? Não. Jonas é um tipo de pregador que pregou, mas ele não queria que o povo se arrependesse. Mas entenda, a palavra de Deus, ela não depende do pregador. Por isso que tem hora que você olha, por que fulano, ciclano faz isso e aquilo, e Deus usa. Irmãos, o negócio não é o homem, é a palavra de Deus. E Deus diz que a palavra dele não volta vazia. A palavra de Deus não volta vazia. O que Deus faz, Ele não faz, não é por causa do pastor, do bispo. O que Deus faz, Ele faz por causa da sua palavra. Deus vela para que a palavra dele se cumpra. E se Deus disse e as pessoas crerem, elas seriam curadas, elas vão ser curadas, independente do pregador, independente da pessoa que esteja pregando. A palavra de Deus vai trazer conserto. Por quê? Porque Jonas é um tipo de pregador que não quer que as pessoas se arrependam. Se dependesse de Jonas, ninguém seria salvo. Mas não dependeu de Jonas, porque o que faz as pessoas se arrependerem é a palavra, amém? Agora eu pergunto, quantos aqui querem que essa cidade seja salva? Você quer que essa sua família seja salva? Você quer mesmo que essa cidade se arrependa, sim ou não? Sim, eu também. Estamos juntos. Deu certo. Eu quero, você quer. Glória a Deus. Aí, Jonas é o tipo de pregador que não quer que a cidade se arrependa, mas o que ele fez? Ele pregou a palavra na cidade toda. Diga comigo, diga, Jonas não queria que o povo se arrependesse. Diga, mas ele pregou a palavra. Aí olha o contraste. A gente quer que o povo dessa cidade se arrependa, sim ou não? Aí eu pergunto, você tem pregado a palavra nessa cidade? Porque o que vai fazer o povo se arrepender é a palavra. Porque muitas vezes a gente quer que o povo se arrependa, mas não prega, não fala, não evangeliza, não anuncia. Aí a Bíblia vai dizer assim em Romanos: como crerão? Como é que as pessoas vão crer de quem nunca ouviram falar? E como ouvirão? Como é que as pessoas vão ouvir se não há quem pregue? A Bíblia é clara. Como é que as pessoas vão crer em Jesus se elas nunca ouviram falar? E como as pessoas vão ouvir falar se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Irmãos, uma situação totalmente contraditória. Um pregador que não quer que uma cidade se arrependa, mas pregou para essa cidade. E hoje nós queremos que o povo se arrependa, mas muitas vezes a gente não prega, a gente não compartilha nem os links da pregação da igreja. Isso aqui não é uma cobrança, isso aqui é um alerta. Porque, puxa, se eu quero que alguém seja evangelizado, eu vou ter que levar essa palavra para ele, não importa quem está pregando, porque o poder não está em quem está pregando, o poder está na palavra de Deus. Jonas não queria que o povo se convertesse, mas o poder não estava em Jonas, o poder estava na palavra de Deus. O poder não está no bispo, não está no pastor, não está no obreiro, o poder está na palavra de Deus. E quando a palavra de Deus chega, vidas são transformadas, amém? Puxa, tem hora que eu falo, moço, minha voz é chata, mas o importante não é a minha voz, é a palavra de Deus. Eu me ouço, eu ouço as minhas pregações, e eu fico, meu Deus, como é que o povo aguenta me ouvir?
Mas não é eu. O povo está ouvindo a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que está produzindo fé e trazendo transformação. Agora, irmãos, está na hora da gente, está na hora da gente despertar. Porque eu quero que a cidade de Santa Rita seja ganhada para Jesus. Eu não participo de um evangelismo. Eu não visito uma casa para falar de Jesus. Eu não sou intencional. Eu não faço isso com intenção. Eu não uso as minhas redes sociais para que as pessoas conheçam a palavra de Deus. Eu tenho vergonha. E Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo é poder de Deus. Eu não me envergonho de pregar a palavra de Deus. Eu não me envergonho de falar que Jesus salva, cura e liberta. Eu não me envergonho de dizer que eu sou cristão, discípulo de Jesus, porque a palavra é poder de Deus. Então nós, como igreja, precisamos despertar, porque talvez a gente até quer que o povo se converta, mas a gente não está fazendo nada, a gente não está indo, a gente não está pregando, e Deus quer te usar, amém? Deus te enviou e quer te usar para pregar a palavra dele. Ah, mas eu tenho vergonha. Ah, mas eu tenho medo. Jonas tinha raiva. Jonas tinha raiva do povo. Mas mesmo assim ele pregou a palavra. Irmãos, pensa em uma pessoa que você tem raiva. Você fala: ah, bispo, graças a Deus eu não tenho raiva. É porque se você tem raiva de alguém, tem que perdoar. Perdoa, irmão. Você pensou aí, e lembrei, fulano, eu tenho raiva dele, tenho raiva dela, perdoe essa pessoa. Mas essa pessoa que você não gosta, imagine aí, você vai lá falar de Jesus para ela, é como se fosse o caso de Jonas. Ele tinha raiva daquele povo, e mesmo assim ele foi lá falar de Jesus. Mas não foi falar que Jesus salvava, ele não foi falar uma palavra de consolo. Jonas foi dizer: vocês vão tudo para o inferno. 40 dias, vai queimar tudo no colo do capeta. 40 dias, Deus vai destruir vocês tudinho. 40 dias, vocês vão ver o que é o Satanás. Aí o povo, a palavra mexeu, o povo falou: não, ele não falou com essas palavras. Só estou contextualizando para você entender. Jonas falou: 40 dias essa cidade vai ser destruída. Só isso. A pregação dele foi só essa. Ah, mas eu não sei falar. Irmão, 40 dias. Jonas falando sobre isso. Ele não passou 40 dias. Jonas percorreu a cidade de Nínive só dizendo assim, ó, só isso. 40 dias, Deus vai destruir essa cidade. A pregação era só isso. 40 dias, a ira de Deus vai vir sobre essa cidade. 40 dias, Deus vai destruir essa... Era só isso. Mas essa palavra foi suficiente para fazer uma cidade toda, até os animais jejuar, todo mundo jejuou, todo mundo se voltou para Deus, todo mundo abandonou o mau caminho. Aí você fala: ah, eu não sei pregar, ah, eu não sei falar de Jesus. Se você soubesse dizer assim: Deus te ama e tem um propósito na sua vida, se você falar só isso, já é o suficiente para essa palavra entrar no coração das pessoas e mudar a vida delas. Se você tiver só uma palavra de fé, de amor e de esperança, já é o suficiente. Você não precisa saber a Bíblia toda, você não precisa saber tudo da Bíblia, mas o pouco que você sabe, se você começar a anunciar nessa cidade, já vai ser o suficiente. O pouco que você sabe, se você começar a falar para a sua família, já vai ser o suficiente. Ah, eu queria que o bispo fosse lá dar um estudo para o meu marido. Ah, eu queria que o bispo fosse lá dar um estudo para o meu filho. Não, não precisa do bispo ir lá não. Deus te ama. Se você falar só isso, já tem um poder de trazer transformação. Deus tem um plano na sua vida. Deus enviou o Filho dele para morrer por você na cruz do Calvário. Essa palavra já tem um poder para poder produzir arrependimento no coração, porque é a palavra de Deus. Não é sobre uma pessoa, não é sobre bispo, pastor, é sobre a palavra de Deus que tem poder, amém? Não importa quem fale ela, mas ela tem poder. Igreja do Senhor, o Senhor Jesus está nos chamando nesses últimos dias para anunciar a palavra dele nessa cidade.
Jesus está nos chamando para anunciar a palavra dele no trabalho, nas escolas, por onde você passar. O Senhor Jesus quer que você diga sim ao chamado dele, para que ele possa te usar. Amém? Deus não desistiu de você, por isso que ele te trouxe aqui. Fique de pé que eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Se você fugiu até hoje, porque hoje Deus te pega. Se você não quer pregar, pregue mesmo sem querer. Jonas também não queria pregar não, pregou com raiva. Eu quero é que vá para o inferno, mas prega a palavra de Deus. Só prega. Jonas também queria que aquele povo fosse para o inferno, e pregou a palavra de Deus, e a palavra de Deus salvou aquele povo. Só pregue a palavra de Deus. Feche os teus olhos neste momento. Eu queria que você fizesse uma reflexão, analisando a história de Jonas. Que tem hora, parece que a história de Jonas é a nossa história. Tem hora que a gente está vivendo tudo que Jonas viveu, fugindo do chamado, não ora mais para nada, até para viajar não ora mais, não tem nem medo mais da morte, está no pior momento da vida, não tem mais nem força para orar. Só que isso mostra que você está no caminho de desobediência do chamado de Deus. Não é que você está desviado, não é que você está em pecado, é porque você está lutando contra o chamado de Deus na sua vida. E a desobediência nos leva a viver uma vida distante de oração. Só que Deus está te chamando para voltar de novo, mesmo sem muita vontade de fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Jonas não queria pregar, Jonas não queria que aquele povo se arrependesse, mas fez. Existem coisas que Deus só vai fazer através da sua vida. Existem coisas que só vão acontecer por meio de você. Eu não sei o porquê, mas eu sei que Deus te escolheu. E Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: eu estou te dando mais uma chance, meu filho. Isso que você está passando não é castigo, é um livramento que eu estou te dando. Volta para a rota, volta para o chamado. Você que quer ganhar essa cidade para Jesus, você que quer ganhar sua família para Jesus, Deus está dizendo: pregue. Pregue mesmo sem querer, pregue mesmo que eles debochem, pregue mesmo que eles não queiram ouvir. Compartilha da minha palavra. Se você sabe só um versículo, compartilhe esse versículo todos os dias. Se você só sabe João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer na cruz, para morrer por todo mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Fala essa mensagem para eles. Diga para eles que eles são amados. A mensagem de Deus hoje para nós é de arrependimento. Para Nínive era de juízo, e Deus foi misericordioso. Mas para as pessoas hoje é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E é isso que Deus quer que você anuncie para as pessoas. Abandone os seus maus caminhos. Jesus tem um plano na sua vida, Ele quer te usar. E você vai ver que essa palavra vai ser o suficiente para libertar muita gente da idolatria nessa cidade. Essa palavra vai ser o suficiente para libertar muita gente dos vícios dessa cidade. Essa palavra vai ser o suficiente para libertar muita gente nessa cidade das garras de Satanás. Então, com os seus olhos fechados, se renda ao chamado de Deus neste momento. Fala para Deus, faça a sua oração e diga: Deus, eu quero me render ao teu propósito. Fala com Ele neste momento. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu
assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Uma chance igual a